Tudo bem, pessoal? Cristian aqui novamente com vocês. Acredito que alguns já estavam com saudades, né? Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a hipocrisia do pessoal da esquerda. Antes de nós entrarmos com mais a fundo nesse tema, já peço para vocês deixarem nosso famoso triplo C. Curte, comente e compartilhe, pois isso ajuda muito no engajamento e no crescimento do canal. Eu já falei em muitos outros vídeos aqui do canal sobre a máxima de Lenin, que abre aspas, chame-os do que você é, acuse-os do que você faz, fecha aspas. E a esquerda segue essa expressão literalmente como um dogma. Vamos à análise? Bom, nós temos várias situações e vários temas que mostram uma hipocrisia principalmente dos políticos vinculados à esquerda. Aqui nós vamos tratar três temas em questão, que é a defesa dos mais pobres, defender tanto a ciência e juntamente com o tema da questão dos homossexuais e ser contra o discurso de ódio. Vamos começar com o tema dos pobres. Em nosso vídeo que nós abordamos o motivo do comunismo nunca ter dado certo e de como certas pessoas se aproveitam da ideia de Marx e de Engels para obter poder, tanto é que todo país que se tornou comunista, seus líderes ficaram no poder até a morte. Né? O pessoal defende que é porque eles eram populares. Já existem outras teorias muito mais prováveis. Mas sempre foi uma pauta da esquerda a defesa dos mais pobres, usando em seu discurso e também em campanhas políticas, que eles querem ajudar os mais pobres. Mas, na verdade, eles trabalham para que os pobres não consigam ascender socialmente, pois se eles ascenderem, eles perdem eleitores. Antes que vocês digam que eu estou inventando toda essa história, eu trago para vocês o que o maior líder da esquerda no Brasil fez em um certo discurso. Acredito que muito possivelmente ele deva ter tomado algumas 51 antes de ter feito esse discurso. Vamos ver o vídeo? Você percebe que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente? É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos. Engraçado, né? O que faz as pessoas crescerem na vida é educação e pleno emprego no país. Mas eles querem que o pobre dependa do Estado. Assim, eles, como os líderes, sempre vão permanecer no poder e sempre vão ter o luxo. O que nos diga os milhões que foram gastos agora em 2023 em imóveis para o Palácio da Alvorada e para a Granja do Torto. É só, quem quiser tiver dúvidas, pode ir lá dar uma olhada no portal da transparência do governo. Então, essa defesa dos mais pobres realmente já demonstra uma grande hipocrisia do pessoal da esquerda. Eles defendem os pobres, mas eles vivem no luxo e pregam o comunismo, que é a divisão de toda a riqueza, mas a riqueza deles eles não querem dividir, né? Boulos que o diga. Vamos com relação à parte da ciência e juntamente com o tema dos homossexuais. Durante a pandemia do coronavírus, acusaram o então presidente da República e seus seguidores de serem contra a ciência, pelo fato de questionar a vacina contra o vírus. Mas vamos analisar um pouco mais a questão científica. Uma vacina. Como funciona uma vacina? A vacina é feita a partir
de o vírus, onde você consegue injetar uma parte do vírus no corpo, pequena, que não vai fazer mal para a pessoa, e a pessoa consegue criar resistência ou, em alguns casos, até imunidade àquele vírus ou àquela bactéria. Só que uma vacina, para ser desenvolvida, ela leva anos para conseguir ser regulamentada, pois é necessário seguir toda uma fase, tanto de pesquisa, após testes em animais, após testes em humanos, usando tanto a vacina quanto o placebo para ver os resultados, e também a análise dos possíveis efeitos colaterais conforme a grande diversidade de pessoas e seus sistemas imunológicos. Então, são muitos anos até que uma vacina consiga autorização para conseguir funcionar e que realmente ela é segura para a população. Então, entendo que estávamos em uma situação de pandemia e que fomos usados como cobaias, pois as vacinas eram experimentais, pois, como já citaram anteriormente, todo o processo de aprovação demora tempo para ser finalizado. Não havia negacionismo em realizar questionamentos, pois o processo científico não estava finalizado. E compreendo que o presidente, então, Bolsonaro, não soube se expressar. Realmente ele acabou utilizando termos que beneficiaram e fizeram com que a oposição a ele pudesse usar as expressões que ele utilizou para prejudicar a sua imagem. Pois o que ele estava querendo era defender o direito da pessoa a se vacinar ou não. Pois como era uma vacina experimental, o que o presidente estava defendendo era a pessoa ter a liberdade de escolha. Eu quero ou não me imunizar. Entre aspas, né? Porque a vacina, como nós citamos, era experimental. Isso não foi nenhum problema para que chamassem ele de genocida. Agora vamos analisar esse ano agora de 2023. O presidente Lula se recusou a comprar vacinas contra a dengue do Japão. A mídia já da esquerda alega que precisa de uma aprovação de uma Conitec para a compra do governo e por isso o governo não comprou. Mas então para a vacina contra a Covid não precisava? A dengue também mata e há pessoas morrendo contra a dengue. Isto mostra que como o governo utiliza as entidades públicas para se beneficiar. Claro que os políticos e a grande maioria não estão chamando Lula de genocida. Continuando o tema sobre a parte da ciência, vamos entrar agora ao segundo ponto. Que, seja pela vontade de Deus ou pela teoria de Darwin, depende da opção religiosa de cada um, nós seres humanos somos uma espécie que se reproduzem de forma sexualmente. E apenas uma pessoa com o 23º par de cromossomo XX se relacionar com uma outra pessoa que também tem o 23º par de cromossomo, só que XY, é que pode ocorrer a procriação, isto é, mulher e homem. A mulher, ela tem o 23º par de cromossomo XX e o homem possui o 23º par de cromossomo XY. Vocês podem espernear, vocês podem reclamar e alegar o que quiser, mas isso é ciência. A nossa espécie, ela é composta do macho e da fêmea, e somente através dessa união é que é possível ter a perpetuação da espécie. Mas um homem pode ser homossexual? Claro! As pessoas têm o direito de se relacionar com quem elas bem quiserem. Isso se chama liberdade. Isso se chama democracia. Desde que a outra pessoa consista em ter esse relacionamento e, claro, ambos tenham mais de 18 anos. O que eles querem fazer dentro de 4 paredes só diz respeito a eles. Diferente de Che Guevara, que gostava de fuzilar homossexuais no paredão, né? Mas isso é irrelevante, né?
Eu, como uma pessoa de um posicionamento político de direita, tenho amigos que são homossexuais e também pessoas na mídia que eu tenho um grande respeito, como é o caso do atual advogado e comentarista político, né, Pavinato, do qual agora, por polêmica, saiu da Jovem Pan e hoje está com seu próprio canal Tremas nos Us. E o ator inglês, o Sir Ian McKellen, né, que até mesmo tem o título de cavaleiro britânico pela então Rainha Elizabeth, que interpretou um dos meus personagens favoritos da fantasia, que foi o Gandalf no Senhor dos Anéis. Mas mesmo assim eu entendo que o homossexualismo não é uma coisa normal. Antes que comecem a tirar pedras, vamos ver no dicionário o que significa normal. Normal, de acordo com o dicionário, é de acordo com a regra. E como nós citamos anteriormente, qualquer regra para ocorrer a perpetuação da espécie precisa do macho e da fêmea. Então, a esquerda, que se diz defensora dos homossexuais, trago novamente uma fala do seu grande líder, né, já dita há muitos anos atrás, o que ele pensa sobre os homossexuais. Quem é que vê isso, Dona? Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. 320. Então, isso também demonstra a hipocrisia da esquerda, pois eles apenas viram a luta dos homossexuais pelos seus direitos, a terem o direito de ter essa opção. Isso é um direito deles terem essa opção, né? Mas a esquerda viu isso como uma minoria que eles poderiam utilizar como manobra apenas para angariar votos. Mas quando eles não é do interesse deles, eles sabem muito bem ser homofóbicos. Já vamos trazer um pouco sobre esse assunto. Agora vamos entrar ao dos principais temas e dos mais engraçados que nós temos, que é o discurso de ódio. Tanto a grande mídia quanto muitos influenciadores de esquerda falam que a direita tem um discurso de ódio e que ela quer dividir o país. É claro que existem pessoas de direita que fazem discurso de ódio. Seria muita hipocrisia minha dizer que não existem. Existem, infelizmente, mas existem. Mas a esquerda, ela se vende como as pessoas do amor. Sendo que uma simples pesquisa nas redes sociais nós facilmente conseguimos encontrar pessoas jogando bola com a cabeça do Bolsonaro, uma pessoa que já foi vinculada ao PSOL tentou assassinar o então candidato à presidência Jair Bolsonaro, e mesmo com vários vídeos e as questões dos médicos que fizeram a cirurgia, até hoje pensam que a facada é fake. Mas o simples fato do ministro Alexandre de Moraes dizer que estavam querendo enforcá-lo em praça pública sem apresentar nenhuma prova, a mídia já trata isso como um fato concreto e que todo mundo deve ser preso. A atriz da Globo dizendo em um vídeo que queria esfregar a cara do Bolsonaro no asfalto quente. Jornalista desejando a morte do presidente. E linkando com o nosso tema anterior, o comentarista e advogado Pavinato sofreu vários ataques nas redes sociais, né? Quem acompanha o canal dele já sabe, por pessoas de esquerda apenas por ele ser um homossexual de direita. Essas são apenas algumas dos discursos da chamada Turma do Amor. Isso mostra mais um ponto, mais uma hipocrisia para esse povo. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Novamente, se puderem, darem o C, curte, comente e compartilhe. E até o nosso próximo vídeo. Obrigado a todos e até a próxima.